Vamos começar até repercutindo algumas entrevistas do Eduardo Leite. A gente está imerso a essa tragédia do Rio Grande do Sul, ainda no socorro às vítimas, ainda com muitos desaparecidos, mas é preciso saber, entender as causas dessa tragédia. Será que realmente não foi possível fazer qualquer previsão? Será que não teve nenhum alerta? Será que faltou investimento? Vários dados estão aparecendo e mostrando que sim, né? E o próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reconheceu a existência de estudos apontando a possibilidade de aumento das chuvas que poderia causar grandes enchentes no estado. Eduardo Leite afirmou, no entanto, que não investiu mais recursos na prevenção porque o governo também vive outras agendas, foi o que ele disse ao jornal Folha de São Paulo, e que a pauta que se impunha era a questão fiscal. Ele falou sobre o projeto de estruturas provisórias, um tipo de cidades temporárias com espaços adequados às famílias para um período um pouco mais longo, de alguns meses, até a solução das moradias definitivas. Foi o que ele falou, inclusive, de ação que pode ser feita neste momento. Mas essa fala dele sobre as questões fiscais e sobre os alertas foi algo que chamou a atenção nessa entrevista, ele falando que era preciso acertar as contas do governo, né, e que essa era uma prioridade naquele momento. Além disso, ele falou também sobre a questão dos alertas que os especialistas faziam, e aí ele disse aqui em um determinado momento da entrevista que os alertas são feitos, mas nem sempre eles se confirmam. Foi o que ele disse, né? Ele disse que também as modificações que ele fez nas leis ambientais, que não era isso que ia trazer aí essas consequências. Ele fala assim, olha, simplesmente burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente. Acabaram com a legislação ambiental? Não, aprimoramos, modernizamos, ajustamos e até endurecemos em muitos pontos. Vamos lá, Thales, iniciar essa análise com o Eduardo Leite falando um pouquinho sobre isso, né? A resposta que ele dá, as críticas que ele vem recebendo de que fez pouco, né? E aí agora ele falando, a prioridade era da agenda fiscal. Isso complica um pouco a situação de Eduardo Leite na responsabilidade pela tragédia, ô Thales? Complica. O Eduardo Leite jogou com a sorte. Ele, como a maioria dos gestores faz, ele chegou. Assim, ó, os gestores dizem assim: não vou cuidar de bueiros, não vou cuidar de esgoto, porque isso o povo não vê. Vou cuidar de outras coisas que eu posso mostrar ao povo e tentar me reeleger. Essa, em geral, é a postura dos gestores. O Eduardo Leite fez exatamente a mesma coisa, jogou com a sorte. E jogou com a sorte escolhendo a prioridade do caminho ideológico dele. Quer dizer, a prioridade, contas, organizar as contas, essa é a prioridade. Foi com essa prioridade, inclusive, que ele fez aquele vídeo triste, que ele pediu que não continuassem com as doações, porque as doações iam competir com o comércio local dos municípios. Quer dizer, ali ele mostrou qual era a prioridade dele. Nesse outro caso, nessa entrevista, ele também mostrou qual é a prioridade dele. Agora, tudo bem, essa questão de prioridade é uma questão que você discute de um presidente para outro, de um prefeito para outro, de um governador para outro. A prioridade do Lula, por exemplo, são as questões sociais. Tem críticas em função disso porque aumenta os gastos públicos, mas é a discussão ideológica de cada prefeito, de cada gestor, de cada governador, de cada presidente. Mas o caso básico disso é que o Eduardo Leite jogou com a sorte. Ele não fez nada para o meio ambiente, não fez nada, pelo contrário, fez 480 medidas flexibilizando o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. E isso é fato, e não adianta ele vir e dizer, não, mas é desburocratizar, nós até. Todos eles dizem a mesma coisa. E outra coisa que beira o ridículo dele falar é dizer que os alarmes nem sempre dizem a realidade do fato, porque nem sempre acontece o que o alarme diz. Aí é demais, aí ele está na beira da insensatez.
É uma explicação, e é isso, né? Dizer que foi surpresa, que veio como uma bomba, que esse desastre veio como uma bomba, etc. Então, fica difícil para ele explicar. É um gestor razoavelmente novo, em termos de idade, mas com uma postura antiga. Ele não apresentou nada de novo. Esse é o problema. Ele está com uma postura antiga, uma postura de todos os gestores se desculpando, dizendo que o clima faz isso, surpreende a gente. PT, saudações. E dane-se o Código Ambiental. Essa parte dos alertas, né, Madá, chama a atenção e alguns ficam o acusando agora, como até o Thales está falando aí, beira a insensatez, beira o negacionismo, de certa maneira, é uma questão. Porque ele fala assim, olha, os alertas, né, quando a pergunta foi feita, né, mas esses alertas, ele reconhece que houve, né, uma quantidade de alertas, mas que a agenda era outra.